No mundo da ciência, é muito comum a abordagem evolucionista, sendo ela ensinada nas escolas públicas e particulares, e infelizmente o criacionismo é deixado de lado e nem colocado como uma opção. Mas como saber se o criacionismo tem algum viés de verdade, se tem valor científico? Vou começar uma série de pequenos vídeos sobre um trabalho muito bom de J.P. Moreland, chamado Racionalidade da Fé Cristã, Argumentos para sua Defesa, da editora Agnus, e falando um pouco sobre criação e evolução, né? Vou começar aqui. A ciência da criação. A primeira coisa que devemos fazer é fornecer uma definição operacional suficiente da ciência da criação. Em dezembro de 1981, houve um julgamento entre criação e evolução, né? Em Little Rock, no Arkansas. Foi dada a seguinte definição de ciência da criação. A ciência da criação significa as evidências científicas para a criação e as inferências a partir dessas evidências. A ciência da criação inclui as evidências científicas e as inferências relacionadas que indicam: primeiro, a criação repentina do universo, da energia e da vida a partir do nada. Segundo, a insuficiência da mutação e da seleção natural em produzir o desenvolvimento de todos os tipos de vida a partir de um organismo simples. Terceiro, as mudanças apenas dentro de limites fixos dos tipos originalmente criados de plantas e animais. Quarto, a distinta ancestralidade entre homens e macacos. Quinto, a explicação da geologia da Terra pelo catastrofismo, incluindo a ocorrência de um dilúvio universal. E sexto, um início relativamente recente da Terra e dos tipos de vida. O que esse último tópico, inclusive, não é uma regra, porque há criacionistas como eu, que são da teoria da criação especial antiga, da Terra antiga, né? Não vejo nenhum problema na datação que fazem da Terra por meios diversos, como carbono 14 e entre outras maneiras de datação. Essa definição é adequada para os nossos propósitos, mas duas qualificações devem ser feitas. Primeira, alguns estudiosos evangélicos não acreditam que a Bíblia ensine que o dilúvio de Noé foi um evento universal, mas sim uma inundação que se estendeu o suficiente para incluir a raça humana, o que é, em parte, aí complicada essa versão, né? Porque a Bíblia diz que os montes mais altos da terra foram cobertos pelas águas. Então, ainda que fosse se ele estivesse se referindo aos montes de uma determinada região geográfica na Terra, como, a nível de planeta, ele cobriria esses altos montes sem cobrir os demais, ou sem se estender pelo menos por uma boa quantidade e uma boa altura toda a Terra, né? Como? Estamos falando de montes de mais de 2.000 metros. Bom, isso é uma saia justa que alguns criacionistas aí acabam tendo por defender um dilúvio local e não universal, como ensina a Bíblia. Vamos continuar aqui. Em segundo lugar, a idade da Terra ou do universo não é tampouco uma questão central no debate entre a criação e a evolução. Basta dizer que o principal ponto de discórdia entre criacionistas e evolucionistas é a adequação da teoria geral da macroevolução para explicar a origem da vida em geral, em especial do homem, e o desenvolvimento entre os primeiros seres vivos e o homem. A ciência da criação, conforme foi definida pela lei do Arkansas, é uma ciência? A resposta é sim, e para entender melhor isso, deveríamos considerar com atenção as principais críticas que foram levantadas contra o status científico da ciência da criação. É difícil resolver a questão oferecendo uma definição de ciência, pois, como Laudan assinala, poucos autores conseguem concordar entre si sobre o que torna uma atividade científica. Tem gente que, por exemplo, que não considera a história um campo da ciência, né? A matéria que você aprendeu na escola, chamada história, que fala sobre a história das civilizações, muita gente não considera ciência. Eu considero, porque é usado métodos científicos, não opiniões, né? Tanto no processo de datação quanto na classificação dos períodos históricos, né? Mas vamos continuar. No entanto, podemos tentar esclarecer muitas das características, né, que a maioria dos filósofos acredita definir como sendo científica grande parte dos casos da atividade científica, então.
Essas características podem ser examinadas ao serem estudadas as tentativas de demonstrar como a ciência da criação falha de uma forma importante. Tenhamos em mente que nosso objetivo não é provar que a ciência da criação de fato explica tudo. Eu acredito que ela realmente o faz. Entretanto, nosso propósito é mais modesto, apenas tentar mostrar que a ciência da criação é realmente uma ciência. Na sequência, estarei trazendo aí 6 objeções, que com frequência são levantadas na tentativa de mostrar que a ciência da criação é uma religião e não uma ciência. Fiquem ligados aí que eu farei vídeo aí falando sobre esses 6 pontos que levanto e as refutações desses pontos, tá bom? Até a próxima.